nossa nova rodada aí de apresentações do CopTI. Deixa eu já iniciar aí o compartilhamento de tela, já vamos apresentar o nosso logo. Bem-vindo a todos aí, Ednei, Rodrigo, Eduardo, Tarcísio. Deixa eu só pegar a apresentação aqui, eu podia ter feito antes de abertura, mas isso faz parte. O bate-papo aí tá legal. Essa nova atualização do Teams aqui está um pouquinho diferente na abertura, mas está valendo. Aí, pessoal, CopTI, então, cooperar para melhorar, cara. Nossa iniciativa aí tem mais de um ano já, onde a gente reúne empresas de norte a sul do Brasil. A gente tem colegas aí de Fortaleza até aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem membros aí em vários locais aí para poder ajudar aí na disseminação de conhecimento. Hoje vamos falar brevemente um pouco sobre as ferramentas que nós utilizamos, né, os modelos que nós temos trabalhados aí como base para poder produzir um material, o conteúdo onde a gente utiliza para falar sobre cada ponto de controle de cibersegurança. Utilizamos o NIST, que é o Instituto Americano de Padrões de Tecnologia, e o Syscontrol, né, o Centro de Segurança da Internet, o Centro de Internet Segura. Né? O NIST desenvolveu, então, o Framework, versão 1.1 até o momento, né, onde ele trabalha com 5 funções de controle, que seria a identificação, você desenvolver, implementar soluções para você identificar todo o seu ambiente tecnológico, seja a questão de conceito do contexto empresarial do negócio, ativos de tecnologia, dados, né, entre outros assuntos, outros itens, outros ativos, proteger, você desenvolver um método ou soluções para que você proteja o seu ambiente, né, o detectar é algo que você consegue monitorar esse ambiente, podemos dizer assim, né, ou implementar medidas a qual você consiga monitorar vulnerabilidades ou falhas, né, algo mais ativo. Responder seria um plano de resposta, né, você saber o que fazer em casos de incidente, e o recuperar, que é justamente, seguindo, né, a linha ali dos 5 funções, é você saber o que fazer, como você recupera a sua estrutura, né, que ação você toma para poder botar o seu ambiente funcional novamente. Então, o NIST é baseado então, nessas 5 funções, distribuído em 23 categorias e 108 subcategorias. Ele tem 6 referências, né, informativas que é utilizado, como o tradicional da ISA, o COBIT, né, da ISACA e a própria ISO 27001. Então, com base nessas referências é que foi produzido e desenvolvido o NIST. Ele é um material bem amplo, até vale uma pesquisa e uma consulta para estudar um pouco sobre o conteúdo. Ele é muito extenso, mas extremamente completo, né? E o Syscontrol, né, ele desenvolveu de uma forma mais didática, então, 3 grupos de implementação, que ele é aplicado conforme o nível de maturidade de cada empresa. Né? Se você tem um nível de maturidade mais baixo, a empresa pequena, não tem tanta criticidade no negócio, ele tem o primeiro grupo, ele traz 56 pontos de controle. E esses grupos, todo o conteúdo que foi formado pelo Syscontrol, a versão 8 hoje, ele é baseado no NIST, ele é baseado nas funções, né? Todas as funções do NIST. E conforme vai aumentando o seu nível de maturidade, você adiciona outros pontos de controle, né, conforme a sua criticidade, modelo de negócio, né, e tudo mais. Então, você tem então esses 3 níveis, totalizando 153 pontos de controle. Tendo uma visão geral de como as soluções do NIST, né, então, identificar, ele tem desde a questão de gerenciamento de ativos até a questão de cadeia de suprimentos, fornecedores, proteger, controle de identidade de acesso, a partir de treinamento de colaboradores, manutenções de equipamentos de tecnologia. O detectar, você já entra com soluções de CIEM, por exemplo, para análise de registros, né, logs, auditorias. O responder, então, ele é muito de política e planos, né, que você desenvolve dentro da empresa para você poder mitigar certos riscos, responder a incidentes cibernéticos, né? Você ter isso documentado, muito bem estruturado, para você saber quais os passos você toma, né, em caso de uma falha. E o recuperar, então, como eu apresentei antes, bem brevemente, né, é você ter um plano de recuperação para esses incidentes quando ocorrerem, né? Você ter as comunicações para quem você comunica, quem você entra em contato, para quem eu vou ligar, quem eu vou chamar, né, para poder recuperar essas questões. Entra alguns detalhes ali também de comunicação, não vou aprofundar muito, mas tem a parte de divulgação em caso de incidente ou vazamento de dados, que você tem que informar determinados órgãos e tudo mais. Então, ele entra nessa documentação também, junto nesse item. Então, basicamente, essas são as categorias aí que a gente aborda no NIST.
Eu acho que segundo semestre agora, 2023, a gente vai detalhar um pouco mais, então, né, cada uma dessas funções. E o SysControl tem os 18 controles, né, do Sys. No IG1, ele tem, a gente só tem 2 a menos, são 16 controles, né, o IG2, então, e o IG3, obviamente, já aborda todos eles. Mas cada ponto de controle ele é muito bem trabalhado, ali onde ele diz, por exemplo, no inventário de hardware, ele desenha para você o que você deve utilizar, como você deve utilizar algumas ferramentas ou soluções open source ou soluções pagas, né, para qual você tenha um controle desses ativos. Você identifica os ativos, mapeie eles, dê as devidas permissões, questões de obsolescência, descarte, enfim, né, questões de software, licenciamento, permissão de instalação, né, e assim todos os outros controles até então o item 18 lá, que é a parte de pentester. Então, esse é um overview geral, então, da solução do Sys, que é o que a gente vai começar a trabalhar, então, nesse primeiro semestre aí de 2023. Certo, pessoal? Vou deixar aberto aí para um bate-papo para nós, tá? A gente falar um pouco aí sobre essas soluções, o que a gente tem ouvido aí nos últimos, vamos dizer, agora nesse 3 semanas de 2023, a gente está recém-iniciando o ano aí, né? Mas a gente já vê que acontecem muitas situações aí de segurança, alguns cases aí com clientes, a qual é interessante a gente aplicar um pouco desse conhecimento de cibersegurança para proteger esse ambiente, tanto nosso, né, quanto dos nossos clientes aí ou parceiros. Pessoal, links do CopTI, pessoal queira seguir nós nas redes sociais, o QR Code direciona lá para o Linktree, onde você vai ter acesso também às nossas redes. E essas são as empresas, então, hoje, compondo aí o nosso seleto grupo aí, onde a gente promove esses materiais, as lives semanais e alguns outros eventos. Pessoal, podem ficar bem à vontade, por favor. Vamos conversar aí um pouco, falar um pouco sobre segurança, falar um pouco sobre tecnologia. Microfones aí, todos liberados. Vocês sabem que eu falo rápido, né, cara? Normalmente a gente demora 15 minutos, em 5 minutos eu já apresentei todo o conteúdo aí. E aí, Dinei, nós já estávamos conversando mais no início lá, a questão, o que tu nos conta sobre experiências aí, a importância da segurança da informação para ambientes de tecnologia. Bom, eu vou mais ou menos, né, tentar seguir a linha exatamente do que você disse. Eu acredito sim no uso de documentação muito mais essencial do que simplesmente o falar que vai fazer. Nós tínhamos, eu havia comentado com você uma vez que quando eu trabalhava na outra empresa, nós tínhamos o hábito de planilhar tudo. Ou seja, nós tínhamos tags dentro de cada equipamento. E tudo isso era planilhado. Quando havia uma troca, se fazia necessário a formalização desse documento. Você vai trocar um mouse, ele faz parte de um ativo da empresa, não é um ativo meu. Então, é extremamente necessário uma documentação. Sempre achei que isso não poderia faltar. Tanto que a gente estava até comentando no grupo lá esses dias de que saiu uma nova função na ferramenta, né? Que seria a possibilidade de acrescentar isso. Isso, a ferramenta que nós utilizamos aí, só vou contextualizar, uma solução que nós usamos para RMM, ela tem umas funcionalidades novas agora para inventário. E uma delas é essa, que eu acho que é muito válido. Não sei se vou usar no geral, mas temos alguns casos que vai se fazer necessário. O controle do inventário, ele acaba sendo... Ele é o primeiro item, na verdade, se nós vamos analisar, tanto do NIST quanto do Sys, por exemplo, né, o primeiro ponto que você trata é inventário de hardware. Né? Como é que você vai proteger se você não... ou proteger o seu ambiente se você nem sabe o que tem dentro da sua empresa, né? Parte aí. Né? Então, esse é um primeiro item. A gente vai tratar melhor ele na live da próxima semana, né, da quinta-feira. Então, né, e como é que você vai aplicar outras funções? Como é que eu vou proteger o meu ambiente? Como é que eu vou implementar uma ferramenta de detecção de falhas ou vulnerabilidades se eu não sei o que eu tenho dentro da empresa? Né? E acontece, os gestores, muitas vezes, quando a gente foca mais, como a maioria, eu acho, dos nossos clientes, né, eles acabam sendo pequenas empresas, eles não têm alguém com know-how em tecnologia. Eles são advogados, médicos, gestores de uma indústria, uma outra grande empresa, né? Mas o foco deles está no negócio deles, né? Onde eles têm expertise. Então, às vezes, vai lá, compra o equipamento, instala, mas nem sabe onde é que está o servidor, onde é que está o storage, que conta ele tem na nuvem. Né? Então, esse mapeamento aí, ele acaba sendo, né, o fundamental para você poder tomar outras ações depois, né? Isso aí. Rodrigo.
que você contribui com a gente aí, Rodrigo, da Garratec? Não, tranquilo, tranquilo. Sem microfone aí. Eduardo, por favor, meu amigo. Eduardo, professor também, colega do CopTI. Pessoal, me escutam? Isso. Sim. Não, com certeza, né? A gente observa essa questão do controle de ativos, né? Uma dificuldade muito grande no dia a dia de qualquer empresa, né? Então, nós temos qualquer inventário ali que a gente venha a promover, né? É um dos passos básicos aí para que a gente consiga implantar uma política mais desenvolvida no que se refere à segurança, né? A segurança de todos aqueles equipamentos que estão sendo utilizados e manipulados dentro da empresa. A gente tem um grande problema que é o mobile, né? Então, isso até vai ser tema de um outro evento que nós teremos, né? Então, cada vez mais aí também nós temos uma importância, né, que nós precisamos dar, porque a gente muitas vezes não tem um mínimo de controle, né, no que se refere ao mobile. Até a questão do desktop e outros ativos, né, de servidores, a gente até tem ainda como fazer isso, né? Já é um controle muito bem estabelecido, né, todas as ferramentas que existem, né? Mas agora são outras demandas aí que nós também precisamos estar cientes e precisamos estar cumprindo aí com essas exigências aí de adequação. Perfeito, perfeito. As empresas, quando vão desenvolver um plano de análise, um plano de gestão de risco, por exemplo, corporativo, né? Você vai ter que abordar quais são todas as vulnerabilidades que a empresa tem, os riscos que ela possui, ela vai ter que mapear todos os ativos. E quando fala em todos os ativos, aí já entrando de novo, né, Dinei, você mencionou aquela outra abinha lá que a gente tem, indo para né, a parte de gestão de risco, quando você vai mapear o ativo, ele não é só o físico, né? Ele não é só o mouse, ele acaba sendo o dado, que é o virtual, ele é um ativo, e hoje é o ativo mais crítico que tem, né? Que é onde necessita ter a maior atenção ali da empresa, onde ela tem que, vamos dizer, direcionar mais esforços ali para proteger os 3 pilares fundamentais, né? Disponibilidade, confidencialidade e integridade. Né? Mas também os processos acabam sendo também um ativo, que é a forma como o usuário, né? A forma como é utilizado os recursos tecnológicos da empresa. Então, tudo ali tem um processo. Né? A parte da própria empresa, os próprios usuários são os colaboradores, né? Então, tudo isso deve ser mapeado. Contas de usuário, contas de serviço, os fornecedores, né? Quem são os fornecedores de soluções, não só de equipamentos, mas um fornecedor de solução de tecnologia, um software, um RP, né, Dinei? Isso aí, então, o meu fornecedor, ele acaba sendo um ativo meu, que é crítico, tem que ter um canal de comunicação eficiente, né? Então, tem vários pontos ali que devem ser mapeados. Quando você expande essa, vamos dizer assim, você acaba tendo uma visão mais ampla, se aprofunda dentro dos frameworks ali do NIST, principalmente, tá? Ele direciona muito para esse quesito, você fazer essas documentações, você relacionar muito bem isso, e você tem um processo muito bem estabelecido, né, nessa linha de comunicação. Então, como eu digo, ele é muito extenso, ele é muito amplo, mas ele é extremamente completo, né, o conteúdo ali para proteger N ambientes. Então, ele é abordado muito isso aí. Perfeito. Bárbara, temos uma moça hoje participando também. Por favor, Bárbara, gostaria de contribuir? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vinda, Bárbara. Primeira vez Obrigada. com a gente? Sim, eu vim a convite do meu chefe, o Rodrigo, então estou me ambientalizando ainda com tudo que precisa ser feito aqui, estou só de olho por enquanto. Não, mas bem-vinda aí. Toda quinta-feira aí a gente está conectado e falando um pouquinho sobre tecnologia e segurança aí. Tá? Sempre muito bem-vindo. Obrigada. Você também é de Feliz? Isso? De onde? O Rodrigo da Garratec, isso? Não. Não, Rodrigo Félix. Ah, sim. Tá. Colega nosso no outro grupo. Não, perfeito, Tá perfeito. Não, perfeito. Tarcísio, meu colega aí da região de Três Coroas, perdão. Contribui um pouquinho com a gente, Tarcísio? Ou? Bueno, pessoal, o Gleidson comentou que estava um ambiente mais hostil aí também, Rodrigo da mesma forma. Legal, pessoal. Então, assim, hoje uma live um pouco mais introdutória aí, né, para a gente iniciar aí o semestre. A gente tem algumas iniciativas aí um pouco diferentes agora para dar sequência, né? Então, eu vou pedir para vocês que querem acompanhar mais ali algumas ações do CopTI. A gente vai ter, agora para março também, a gente tem algumas atividades bem legais e a gente vai divulgar bastante nas redes sociais também. Tem umas iniciativas interessantes junto à Dell, inclusive. Acho que dá para falar o nome, né? Não tem problema. Tá na camiseta, então tá valendo.
Vamos fazer uma propaganda. Vamos fazer uma propaganda, então, aí. E aí, então, vocês vão estar cientes do que a gente tem, quais medidas a gente está tomando mais para frente. Nosso site está no ar, vai ser remodelado agora também para março. Então, vai ter uma estrutura legal aí. Né? E o CopTI, então, como eu mencionei lá no início, né, nós formamos esse grupo, é uma associação aí sem fins lucrativos, quando o propósito realmente é promover a cultura de cibersegurança, e agora passou um caminhão bem na hora, disseminar conhecimento, né, e cultura de cibersegurança para empresas, para os nossos negócios, até para questões pessoais também, né? Todos nós utilizamos a tecnologia de alguma forma, né? Então, é isso, pessoal. Sigam lá nas redes sociais, deixamos os links ali, CopTI Oficial. Temos o nosso canal no YouTube, os vídeos vão para lá, né? Aí logo na sequência, então pode acompanhar aí vários outros eventos. Viu, Henrique? Mais alguma colocação, pessoal? Por favor, fiquem bem à vontade aí. Viu, Henrique? Eu acho que tu poderia dar uma comentada aí sobre os demais eventos ali que nós procuramos promover, muitas vezes bate-papos que ocorrem, muitas vezes não, alguns deles ocorrem fechados para os membros, né? Outros não, a grande maioria, é claro, aberto para que a gente possa justamente estar compartilhando, né, e disseminando esse conhecimento, mas a ideia é que a gente consiga também estar atraindo empresas, né, que sejam empresas, iniciativas, né? E venham, sejam como convidados e venham justamente passar um pouquinho mais dessa de questões afins aí, sejam de a parte de gerenciamento, a parte de software, a parte de conhecimento, de experiências, né? Então, acho que são ações aí que agregam muito, tá? Porque, do contrário, talvez a gente não teria esse acesso, essa possibilidade de tê-los aqui participando, né? E de uma forma assim tão simples, digamos assim, né? De poder questionar, conversar e trocar ideias, né? Então, isso eu acho que é um dos nossos objetivos aí como ação, como movimento, né? Perfeito, muito bem, Bittencourt. Logo no início eu estava com um bate-papo ali com o Dinei, estava comentando sobre algumas iniciativas, né, que nós temos, que o Eduardo mencionou, e a gente vai dar uma intensificada também nesse ano com a ideia de promover alguns eventos locais, né? Então a gente já realizamos ano passado uma palestra na universidade, né, em Santa Cruz do Sul, para alguns alunos. Esse ano vamos retomar essa iniciativa, né? Tem algumas outras instituições também que a gente busca essas frentes para promover palestras, né, encontros, bate-papos. Vamos verificar alguns workshops também para esse ano, né? Justamente com esse cunho, né? E a questão de participações, a gente está buscando algumas empresas especializadas em determinadas áreas, né? Que tapem aqueles recursos ali dos pontos de controle que nós vamos abordar. Então, essas empresas, elas vão participar com a gente para dar a visão delas, né? Das suas especialidades, né? O que eles vêm trabalhando, soluções que são implementadas, né? Como pode ser tratado. Então, nas próximas lives também a gente vai ter essas, né, algumas empresas aí participando, empresas e profissionais, né? Tem algumas pessoas também que vão estar participando com a gente aí nas próximas lives. Daí a importância desse estudo, né? Digamos, de frameworks aí como esses controls aí, como o NIST, justamente que eles vão oferecer a base para que a gente possa ir, né, evoluindo e passar ao uso das soluções, das ferramentas necessárias para que a gente possa cumprir com cada um daqueles objetivos. Né? Perfeito. E essa questão, pessoal, esses frameworks, na verdade, eles não é nada muito, vamos dizer, eles são novos, tá? Mas eu quero chegar no ponto que ele não é algo inovador, de certa forma, né? Porque tudo que ele é baseado lá, por exemplo, no COBIT, na própria ISO, isso já tem anos que são desenvolvidos, né? Então, o pessoal que já é mais a fundo aí, já trabalha com a parte de segurança da informação, sabe que a ISO 27001 é o que norteia aí todos os padrões aí de segurança da informação, né? Todos os controles. E a ISO, acho que teve uma atualização agora em 2022, né? Mas a última era de 2013. Se nós pegarmos o ITIL, que é da parte de gestão de serviços, né, isso já é da década de 80, 90. O COBIT da mesma forma, a parte de governança de tecnologia, né? Então, isso já existe há muitos anos. Então, esses frameworks agora que foram lançados, de novo, que a gente pega como base de estudo para promover o conteúdo para vocês, eles são baseados nesses outros frameworks. Só que eles desenvolvem algo, né, um pouco mais didático, um pouco mais simples e prático, às vezes, para aplicação conforme o ambiente ou conforme a necessidade. Então, não é nada tão novo. Na verdade, a gente vem reforçando, né, boas práticas, né, usando esses guias justamente para poder orientar, né, ou nós contribuirmos, né, no grande grupo ali, né, de como a gente consegue melhorar a saúde cibernética, né, de ambientes. Né, e às vezes são pequenos ajustes ou pequenas mudanças, ou às vezes pequenas soluções que a gente adota
né, que já vai trazer grandes resultados para a segurança da informação. Como um exemplo de algumas palestras que a gente dá, questão de senhas, né, políticas de senhas, que é o que a gente mais tem, eu particularmente mais tenho abordado com os clientes, né, que é justamente como é que você cuida, como você protege, qual é a política que você tem no controle de acesso às contas. Isso vale até para o uso pessoal. E isso tem, nas ISO lá, longa data já é abordado sobre isso. Né? Então, agora a gente vem intensificando mais, explicando de maneira mais didática, mais clara, nessas pequenas ações aí que contribuem para a segurança da informação. É interessante justamente o público, né? O nosso foco é justamente para pequena e média, que do contrário, talvez não conseguiriam ter acesso, não conseguiriam fazer essa implantação, né? Essa implementação de outros modelos. Então, a ideia de termos aí modelos ou frameworks alternativos, digamos assim, que visam facilitar um pouco mais essa abordagem e a sua implementação, né? Então, acho que é muito bem-vindo, tá? Do contrário, essas empresas não conseguiram dar sequência, né? E a gente sabemos como é importante, principalmente frente ao cenário atual, né? Sim, com certeza, com certeza. E o outro lado, né, o pessoal que desenvolve aí malwares, vírus, invadem, ransomware, então nem se fala, esse pessoal não para, né? Então a gente tem que tomar medidas, a gente tem que estar sempre se atualizando. O networking que é essa rede de relacionamentos aí, principalmente entre nós, colegas de TI, isso é algo que fortalece muito, né, a questão do conhecimento, cultura, boas práticas, outras técnicas, né, os serviços que a gente pode utilizar aí para agregar, para melhorar. Então, devo muito à questão do network, justamente por fazer parte também do Dell Expert. O Rodrigo também é colega lá no programa. Ednei, você, creio que sim, né? Também? Quem é o chefe, né? Perfeito. Então, isso aí, o networking ele é fundamental, né? Show de bola, pessoal. Então tá, pessoal, chegamos aí às 2h30 da tarde. Então, uma live, aproximadamente chegando no final aí da nossa primeira live do ano. Né? Convido todos vocês, então, na próxima quinta-feira. Nas redes sociais a gente divulga, então, o próximo link aí para abordar vai ser o primeiro ponto de controle do CIS, tá? Vamos falar sobre inventário de hardware. Então, vamos usar uma abordagem mais técnica ali, falar um pouco de como você pode fazer, né, o que minimamente você deve utilizar, ao menos para você ter esse controle. Legal, pessoal? Então, excelente resto de semana a todos aí. Abraço e até semana que vem. Valeu, Henrique. Valeu, pessoal.